Vamos falar de menstruação. A menstruação acontece a partir dos 11, 12 anos da menina, né? E ela vai até o fim ali, quando ela entra na menopausa, entre os 50 e 55 anos. Isso a gente está falando de um período saudável. Para quem já tirou o útero antes disso, para quem usa método contraceptivo para não engravidar, seja ele qual for, DIU, adesivos, pílula, não importa qual método contraceptivo, para quem entra na menopausa antecipada, tudo isso a gente tem variáveis, tá bom? E para saber mais e aprofundar sobre esse assunto, eu convido que vocês adquiram lá o e-book que está na descrição desse vídeo, que lá tem mais informações, está mais detalhado. Então, eu vou trazer aqui os ciclos da menstruação e como que acontece isso. Antigamente, eu tô falando antigamente, há muitos anos atrás, vou falar assim, anos e anos e anos atrás, a mulher era considerada como uma divindade por conta da menstruação. É isso que nos difere do homem, tá? O homem nunca vai passar por ciclos da forma que a mulher vive. A vida é cíclica para ele, mas bem espaçada, nada comparado ao que a mulher vive. O que nós vivemos é a integração da natureza ao corpo humano, visto que é comparada a menstruação com as estações da lua, né? No mês a lua passa pela lua nova, lua cheia, lua minguante. Então, ela vai passando pelas essas quatro estações de lua, né? Lua crescente, e assim também temos as variações da natureza, primavera, verão, outono, inverno. Então, a gente tem junto, integrado com a natureza, esse momento. Também a gente vive na menstruação um momento lúteo, né? Um momento de luto, porque é o momento que o corpo expulsa algo que não deu vida. Então, no momento da menstruação, quando a mulher menstrua, ela expele com ela não só sangue, mas também toda a morte do mês dela, tudo que ela viveu naquele mês que foi difícil. Por isso que a menstruação, quando acontece no período de cólica, que essa mulher fica mais irritada, depende muito, vai variar conforme foi o mês dela. Também está atrelada a toda a vivência das ancestrais que elas tiveram. Então, tudo aquilo que foi difícil para o feminino, as mulheres tendem a carregar dentro do útero. O feminino dela está no útero. O útero é esse processo do feminino. Por isso que quando mulheres chegam a tirar o útero e por diversos problemas, e aqui não tem julgamento, cada uma com a sua história e por seus motivos, é quando elas já chegaram no extremo da negação do feminino. Eu não quero mais ser mulher, mulher está muito difícil carregar esse peso das mulheres da minha família, foi histórias muito densas, muito difíceis, e ela não consegue mais carregar com ela, e aí acontecem as doenças para retirada desse útero, porque fica mais saudável ela viver no polo masculino, na energia masculina do que com a energia feminina, que ela não dá mais conta de carregar devido às dificuldades de todo o processo das suas ancestrais que trouxeram a vida até ela. Antes mesmo da gente nascer, a mulher já carrega no útero dela toda a carga genética das ancestrais, tá? Da avó, da bisa, da mamãe. Então, conforme foi a história dessas ancestrais, também tá tudo carregado no útero. Por isso que a menstruação é um simbolismo muito importante. Voltando lá na história de muitos e muitos anos atrás, de quando as mulheres eram vistas como divindade, era porque essas mulheres eram vistas, imagina, elas menstruavam de período em período, elas eram muito, como elas viviam na natureza, muito próximo à natureza, então elas ciclavam geralmente próximo da lua. Então, pela lua, os homens já entendiam que mulheres que conviviam sempre, que convivem juntas, isso a gente comprova também no trabalho, mulheres que estão sempre convivendo junto, menstruam próximas uma da outra, também engravidam uma leva, todo mundo junto, né, porque é um período de mais, que as mulheres mais produzem óvulos e também mais menstruam todas próximas, né, umas das outras, no mesmo período. E elas alinham ali muito, quem convive muito com a natureza, geralmente se alinha bastante aos períodos da lua. Então, eu vou trazer esse dado que essa mulher era vista como divindade. Por quê? Imagina que período em período ela sangrava. E o período que ela não sangrava, ficava muito tempo sem sangrar, ela aumentava de tamanho e depois saía um bebê de lá de dentro, um mini humano. Então ela era vista, a mulher, como uma divindade, porque ela sangrava e não morria, aí ela sobrevivia e depois isso ela fazia sempre, sempre sangrando, vai morrer, não morre, fica bem e segue a vida. E depois, se ela ficasse muito tempo,
o que que acontecia? Nascia um bebê. Eles não entendiam como era feita a concepção, que precisava da relação sexual, isso não era de compreensão, só entendiam essa parte que a mulher ficava um tempo reclusa, depois ela aí menstruava, depois, se não menstruava, ficava esse tempo sem menstruar, nascia um bebê. Então, ela era vista como uma divindade, um ser muito sublime, era uma deusa, né? Imagina ela poder criar a vida, porque ela trazia um serzinho e esse serzinho crescia e virava um humano grande depois. Então, ela era vista assim, imagina, o jeito de chegar no mundo pela mulher. Então, a mulher era vista como algo sublime. E tudo isso acontecia pelos ciclos da natureza da menstruação. Aqui, gente, eu vou considerar mulheres que menstruam sem alterações hormonais, que não tomam método contraceptivo. Então, tudo que eu for falar daqui para frente são para mulheres que não usam DIU, não usam pílula, não usam adesivo, que têm útero e que fazem um ciclo natural. Para quem toma métodos contraceptivo, para quem já tirou o útero, não vai enquadrar tão bem aqui, eu vou falar disso só no final, tá bom? Então, para quem tem a menstruação normal na natureza, permitindo-se viver todo o ciclo sem interrupção e sem alteração por conta dos métodos contraceptivos ou retirada de útero. Elas são menos sociáveis no período de menstruação. Aqui ajuda muito a gente entender comportamento, produtividade da mulher durante o período desse ciclo menstrual, tá bom? Elas são menos sociáveis, elas têm necessidade de se retirar, de descansar, de respirar, porque elas estão vivendo um luto na menstruação. A vida não se fez no período de ovulação, então o corpo ele vai retirar toda a sobra, ele vai, é luto mesmo do corpo, ele tá em repouso, ele precisa ficar mais quietinho. É um momento reflexivo, é o inverno, é a lua nova, é a morte, tá? Então ali o corpo precisa para viver esse luto de mais descanso, de mais repouso. Fase de pré-ovulação é uma fase mais dinâmica, a mulher já se recompôs ali desse luto, ela vai viver uma primavera, um frescor, uma lua crescente, tem mais juventude, tá mais se sentindo mais animada, ela vai semear, ela vai organizar, ela vai planejar mais energia física, mais atividades, mais entusiasmo, mais confiança, mais respeito do que podemos fazer. Então, ela vai pensar mais sobre o que ela pode fazer, ela vai elaborar mais e ela entra nesse período de criação. E aí entra a ovulação, é o período que a mulher tá fértil, então ela tá mais sexualmente mais ativa, ela vai ter mais libido, ela vai estar mais expressiva, mais comunicativa, ela tá no verão, ela é a lua cheia ali, ela tá pronta para maternar, então é um momento que o libido dela melhora, a comunicação melhora, os sentimentos positivos, ela tá positiva, ela tá disposta a começar novos ciclos, então é ali a maior motivação acontece no período de ovulação. E a pré-menstruação, que é logo depois da ovulação, que não tem mais perigo de fecundação, ela entra na pré-menstruação e aí ela começa a viver entre altos e baixos emocionais, a sentir picos de energia e necessidade de descansar. Então ela tem picos de energia, mas depois ela tem baixa, começa a sentir que à noite ela fica mais resguardada, porque ela já está se preparando para viver esse luto. É como se fosse um vulcão que está prestes a erupir, e aí ela fica nesse processo de tipo, aí vem a menstruação, e aí ela precisa ficar quietinha, tá? Então, na pré-menstruação é mais o outono, é uma lua minguante, ela tá vivendo mais um período de menopausa, mais sensações mais confusas, assim, no sentido de oscilação, ela fica mais crítica, ela tem inspiração de várias ideias, é muita ideia, muita criatividade, ali ela pode começar a escrever as ideias e criatividades para usar na fase pré-ovulatória, e é um momento de carpir, de polir, sabe? De ver as arestas ali para o próximo mês que vai findar. Então, esse é um processo de menstruação normal. Para quem tirou o útero, a mulher continua no vivendo ciclos, mas não como a mulher que tem o útero e passa por todo esse período. Então, ela vai ter que se perceber sozinha nesses períodos, porque o corpo continua produzindo ali, se por reposição hormonal ou não, mas ele continua fazendo a função feminina. Então, a gente vai ter, sim, meses mais, mas ela vai estar mais assim, meses mais reclusos, meses mais no mês. Tempos mais reclusos, tempo mais ativo. Não vai ter tanta nuance, tanta variação, porque ela não tem mais o útero para fazer essa função. E para quem toma anticoncepcional?
todas essas coisas acabam sendo silenciadas. Então, essa mulher, ela tenta ser produtiva o mês inteiro, mas ela tem algo nela que não tá tão criativo, tão expansivo. Então, ela meio que força, vai para um polo masculino, porque tá negando ali essa parte do feminino. Ela não menstrua, ela só sangra todos os meses, né? Porque ela faz aquela pausa de 7 dias, ela vai sangrar, mas não é uma menstruação, afinal de contas, não ovulou, então não vai ter o luto do mês dela. É diferente, ela não vive esse ciclo natural, ela vive um ciclo que é induzido, então não tem não sente tanta interferência da natureza, não passa por todos esses processos e está ali por conta de medo de engravidar, não querer mais filhos e tudo mais. Isso ajuda, mas ao mesmo tempo que você não ovula mais, logo esses processos criativos, tudo mais, ele é mais induzido, tá? Ele não é tão natural, ele não acontece num processo natural para quem vive realmente a menstruação no seu modo natural. Eu não estou aqui aconselhando, nem falando que tem que tirar DIU, que tem que, né? Isso fica opcional, sabendo que pode ser usado outros métodos contraceptivos mais naturais. É opcional. Eu estou dizendo o que acontece e o que não acontece, o que vive e o que não vive. E isso está muito relacionado à nossa relação com as nossas ancestralidades. Como é a relação com a mamãe, com a vovó, às vezes é muito boa, mas Deus me livre viver o que elas viveram, Deus me livre ter a vida que elas tiveram. Por isso, eu nego e, de alguma forma, eu prefiro estar num polo mais masculino do que no feminino e vivendo essa ciclicidade. E aqui eu volto a dizer, eu não estou falando tirem DIU, tirem anticoncepcional, estou falando que tem essa variação e essa modificação. Eu quero que vocês comentem aqui, é um dos vídeos mais longos, porque eu demoro um pouquinho mais para explicar esse processo. Mas como é isso para você? Você toma anticoncepcional, você percebe que seu libido mudou. Muitas mulheres com anticoncepcional mudam o libido delas, têm menos desejo, sentem menos vontade de ter sexo, porque também diminui. O anticoncepcional, ele não é só, né? Porque quando eu cesso a ovulação, eu cesso várias outras coisas que acontecem no período de ovulação. Eu quero que vocês me contem se vocês percebem isso, como é para vocês, se você toma anticoncepcional ou não toma, e qual que é a sua experiência com isso. Comenta aqui, quem sabe pode ajudar outras mulheres que passam por esse mesmo processo. Menopausa eu vou falar em outro vídeo, tá bom?